E agora chegou aquele tempo em que vamos abrir. Obrigado, irmã Ana. Vamos abrir pela última vez, pelo último domingo, né? A palavra do Senhor. E hoje eu quero desafiá-los sobre este tema. Fiquem firmes. Eu quero fazer esse pedido. É um pedido do fundo do meu coração e que eu tenho certeza que é corroborado pelo nosso Senhor Deus. Se tivesse algo que nós pudéssemos hoje colocarmos como algo determinante para o ano de 2022, é que nós tivéssemos a disposição de ficarmos firmes, inabaláveis. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Vamos ler em Efésios 6, 10 a 18. Separa já sua caneta, você que gosta de fazer as anotações. E se você porventura não tem a Bíblia ou nenhum aplicativo em suas mãos, o Paulinho vai nos ajudar aqui colocando na tela o texto de Efésios 6, 10 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém ou não? Louvado seja Deus. Chegamos, enfim, ao último domingo do ano de 2021. 52º domingo do ano. O ano tem 52 semanas, 52 domingos. Todos os domingos desse ano de 2021, nós tivemos esse tempo separado para compartilharmos a palavra de Deus. Não ficamos um domingo sequer sem que não tivéssemos uma reflexão na palavra de Deus. E sem sombra de dúvidas, apesar de todas as lutas e todas as dificuldades, eu posso dizer do fundo do meu coração que até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos estão comigo? Diga amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Neste último domingo do ano, eu não poderia rogar a Deus, pedir a Deus outra coisa, senão: Senhor, mantenha-nos firmes. Eu vou repetir. Se eu pudesse pedir uma coisa ao Senhor hoje, seria essa a minha oração: Senhor, mantenha-nos firmes, como até aqui o Senhor nos manteve. Sabe por quê? A nossa oração de manutenção da nossa firmeza em Cristo deve ser um desejo que venha do fundo do nosso coração,
Sabe por quê? Porque neste texto em particular lido, por 3 vezes o apóstolo Paulo nos conclama a ficarmos firmes. Está aqui no versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. No versículo 13, ele repete dizendo: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E no versículo 14, mais uma vez, Paulo diz: estai, pois, firmes. Por 3 vezes nesse texto, somos desafiados a ficarmos firmes. E olha, eu vou dizer uma coisa: Deus não tem prazer de, me perdoe a palavra, frouxos. Há um texto da palavra de Deus em Provérbios 24:10 que diz o seguinte. Em Provérbios 24:10, o sábio nos desafia dizendo: se te mostrares fraco no dia da angústia. Em outras traduções diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia. O sábio nos diz: é que a tua força é pequena. Deus não se apraz daqueles que no dia da angústia se mostram fracos ou frouxos. Quantos enfrentaram dificuldades nesse ano e sabe quem é que pagou, como diz no ditado, quem pagou o pato? Deus. É incrível, Deus é quem pagou o pato. Muitos viraram as costas para Deus, se mostraram fracos, frouxos, abandonaram a fé, abandonaram toda a empolgação que tinham antes desse período difícil que nós atravessamos nesses 2 anos. Mas hoje eu quero rogar e pedir ao Senhor: Senhor, mantenha-nos firmes. Em Hebreus 10:38, o autor da carta escrita aos Hebreus, no capítulo 10:38, diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e se alguém recuar ou se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer, note, de fracos, de frouxos, daqueles que se retiram, daqueles que recuam, daqueles que olham para trás. A Bíblia inteira nos desafia a olharmos para frente, a termos um alvo, a esquecermos das coisas que para trás ficam e seguirmos com empenho, olhando para diante, olhando para frente. Se eu pudesse pedir algo a Deus hoje, eu pediria: Senhor, me mantenha firme. Me mantenha firme, Senhor. Como Paulo desafiou aos Efésios, eu desejo a Deus me manter firme. O dicionário, ele traduz a palavra firme da seguinte forma: firme é algo que é sólido, que é estável, que é resistente, que é compacto, que não cede com facilidade, que não hesita nem vacila, é alguém resoluto, que se apresenta de modo constante, inabalável e perseverante. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15:58, lembra do que ele diz? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que a vossa fé e o vosso trabalho não são vãos no Senhor. Eu acredito que se eu pudesse pedir uma coisa para o Senhor hoje, eu pediria: Senhor, me mantém firme. Mas eu não sei se esse é o desejo de vocês que aqui estão. Quantos desejam entrar 2022 firmes, inabaláveis? Diga amém. Que a tua fé não recue, que você continue olhando para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O texto bíblico que nós lemos, de Efésios 6, de 10 a 18, ele faz uma metáfora, ou seja, uma comparação. Ele nos compara com os soldados. Dentre tantas comparações que nós vemos na palavra de Deus, muitas vezes nos tratam de ovelhas, outras vezes nos trata o texto bíblico de pescadores, de homens.
Em outras ocasiões, nos trata o texto bíblico de povo de Deus, nos trata de igreja, e aqui em particular nos trata como soldados. O Senhor deseja que você e eu sejamos soldados. E olha, como soldados, ou melhor, como bons soldados, nós precisamos, para ficar firmes diante das batalhas que enfrentaremos, a que nós nos revistamos da armadura de Deus. Esse texto trata sobre a necessidade de nos revestirmos da armadura de Deus. E por que precisamos nos revestirmos da armadura de Deus? Seguramente para que possamos ter proteção. Proteção, e talvez você pergunte, proteção sobre o quê? Ou de quem? O versículo 11 nos diz, está aberto ainda em Efésios 6? Olha o que diz o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. E estar firmes contra as astutas, o quê? Ciladas do diabo. Eu quero te contar algo. Sabe, o diabo, ele é o maior inimigo de Deus. O diabo é o maior opositor de Deus. E quando você se converte a Jesus Cristo e se torna um filho de Deus, consequentemente, o diabo se tornará também o seu inimigo. Então, de todas as bênçãos que nós recebemos quando nos convertemos a Jesus, de todas as bênçãos possíveis de nos tornarmos filhos de Deus, herdeiros das bênçãos celestiais, co-herdeiros de tudo junto com o nosso Salvador Jesus Cristo, de todas as bênçãos como de sermos perdoados, remidos, justificados pelo sangue de Jesus, nós ganhamos também um tremendo presentão, e eu coloco aspas nesse presentão, ganhamos um inimigo também. E esse inimigo se chama diabo. Porque se ele é inimigo de Deus, consequentemente, ele será inimigo de todos aqueles que se aproximam de Deus. O diabo, constituído então nosso inimigo, passa agora a nos rodear. Pedro nos diz exatamente isso, na 1 de Pedro 5, 7 e 8. 1 de Pedro 5, 7 e 8 diz, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, tá vendo? Ele era opositor inimigo de Deus, adversário de Deus, mas agora torna-se também o nosso adversário. E como adversário, ele anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, e vejam as palavras de Pedro, repetindo as palavras de Paulo. No versículo 8 diz, ao qual resistir de que forma? Firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Por que precisamos nos revestir de uma forma metafórica, ou seja, de uma forma a nos comparar com os soldados? Precisamos nos revestir de uma armadura. Para quê? Para enfrentarmos um grande inimigo, que constitui-se o nosso inimigo a partir do momento em que nos convertemos a Jesus. E para que possamos enfrentar esse inimigo, é necessário nos revestirmos dessa armadura e permanecermos firmes. Firmes. Firmes na determinação do uso dessa armadura. Porque cada parte dessa armadura destacará uma virtude. Note que Paulo vai fazer uma comparação de cada detalhe da armadura, cada parte que constitui a armadura, ele faz uma comparação com uma virtude que precisa ser praticada e que precisa ser exaltada por cada um de nós, se quisermos enfrentar o nosso inimigo e sairmos vitoriosos. Está com a sua Bíblia aberta? Efésios 6, vamos agora percorrer o texto bíblico. Já sabemos que Paulo nos compara a soldados. E sabemos que todo soldado, para enfrentar as batalhas e enfrentar as lutas, precisa revestir-se de uma armadura.
Sabemos que se quisermos vencer o inimigo, temos que valorizar cada parte dessa armadura. Não podemos menosprezar nenhuma dessas partes. E precisamos estar firmes, dispostos a enfrentar esse inimigo. A primeira parte da armadura está no versículo 14. Veja o que a Bíblia nos diz. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. O cinturão que cinge os nossos lombos, o cinto que verdadeiramente nos dará a firmeza, a primeira parte de sustentação de toda a armadura está no cinturão chamado de cinto da verdade. Todo soldado romano tinha como uma primeira peça da sua indumentária um cinturão que cercava todo o seu lombo, todo o seu abdômen para lhe dar firmeza. E é sobre esse cinto que toda a armadura estaria sustentada. É esse cinto que lhe daria firmeza e estabilidade. E sabe o que é que te dá estabilidade e te dá firmeza de poder enfrentar o inimigo e enfrentar as lutas que sobrevirão a partir de 2022? Isso se chama verdade. Verdade. O cinturão dava volta em torno do corpo de soldado, lhe dava firmeza, lhe dava agilidade na luta, e sem o cinto o soldado poderia se atrapalhar nos seus movimentos. Esse cinturão que mantém e sustenta o soldado se chama verdade. Então eu quero te desafiar, meu amado irmão aqui presente. Queres ser vitorioso contra o inimigo? Saia e fuja do engano e da mentira. Viva uma vida estabilizada, cingida, alicerçada sobre a verdade. O erro, a mentira, a desonestidade são fatais, deixando o guerreiro fragilizado e levando-o fatalmente a uma derrota. Sabe por quê? Porque mentira é a base do reino de Satanás. A vida de Satanás é alicerçada sobre a mentira. Em João 8,44, Jesus Cristo desafiou os seus discípulos e os fariseus que estavam por ali, acusando aqueles fariseus, dizendo: vocês têm por pai ao diabo, porque o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio. Quando vocês não usam da verdade e proferem a mentira, vocês estão se identificando com o diabo, porque ele é o pai da mentira. É por isso que em todo o Novo Testamento, a começar por Jesus e por todos os ensinos que nós encontramos nas cartas dos apóstolos, o grande desafio para nossas vidas é que vivamos uma vida de verdade. Em Efésios 4:25 está escrito, palavras do apóstolo Paulo, voltando só um pouquinho do texto de Efésios 6. Em Efésios 4:25 está escrito: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não há como prosperarmos, não há como ficarmos firmes e inabaláveis, não há como nós não sermos uma presa fácil nas mãos do diabo se nós insistirmos em viver na mentira. Se quisermos nos opor ao diabo, em primeiro lugar, devemos nos revestir com o cinturão da verdade. Chega de viver na mentira. Chega de viver mostrando ou demonstrando aos outros quem nós não somos. Precisamos caminhar na verdade. O apóstolo João, na segunda carta, não é no Evangelho, é lá no finalzinho da Bíblia, segunda carta de João, no capítulo 1, ou seja, só tem um capítulo, praticamente, segundo João, nos versículos 13 e 4, João declara algo maravilhoso. Olha o que diz em 2 de João 1, 3 e 4. Porque muito me alegrei
quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Sabe, a primeira grande peça da nossa indumentária, a primeira peça da armadura que nós precisamos nos revestir, se chama o cinturão da verdade. Devemos andar na verdade. A verdade é o que nos sustenta. A verdade é a grande arma com a qual nós destruiremos o inimigo de nossas almas. O inimigo prevalece sobre nós quando ele consegue nos apanhar na mentira. Sabe por quê? Porque o que o diabo mais vai desejar é estampar e lançar no alto dos telhados a mentira e o engano que nós insistirmos em admitir e dizer que é verdade. Viva em verdade, porque a verdade nos mantém seguros em Cristo. O cinto da verdade segura nossa armadura no lugar. Por isso, comprometa-se todos os dias de 2022 a andar sob a luz da verdade. Eu quero, para concluir essa parte da verdade, te chamar a ler Salmos 86, 10 a 12 comigo. Veja o que diz em Salmos 86, 10 a 12. Em Salmos 86, 10 a 12, o salmista diz o seguinte: porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Andar em verdade glorifica a Deus. Quando nós andamos em verdade, nós estamos trazendo glórias para o nosso Deus. Trazemos tristeza quando nós insistimos em omitir a verdade e a andarmos na mentira. Segundo lugar, segunda peça da nossa indumentária. Paulo nos diz: vocês são soldados, nós somos soldados. E como soldados, se quisermos resistir ao diabo e estarmos firmes, nós precisamos nos revestir da armadura. E a armadura exige obrigatoriamente que a primeira peça fundamental e que nos manterá estáveis, inabaláveis, e que nós não podemos deixar de usar, porque de nada adianta uma armadura incompleta. A primeira peça que você precisa se revestir é a verdade. Mas em segundo lugar, no mesmo versículo 14 de Efésios 6, diz: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Couraça da justiça. A primeira parte da armadura se chama verdade. A segunda parte se chama justiça. E é a couraça. A couraça era uma espécie de peitoral, feita com material resistente, porque a finalidade era proteger o coração, pois qualquer ferimento no nosso peito, no nosso coração, seria fatal. Então note, primeiro eu me revisto da verdade, e agora eu protejo o meu coração, e protejo o meu peitoral com a couraça da justiça. Note o que está escrito em Provérbios 4, 23 a 27. A couraça era essa espécie de peitoral feita com material resistente, justamente para proteger o coração. E olha o que o sábio diz em Provérbios 4, 23 a 27. Sobre tudo o que se deve guardar,
Guarda o quê? O teu coração. Em outras palavras, sobre tudo que você deve proteger, proteja o seu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Por isso desvia de ti a falsidade da boca. Está vendo? Coração protegido, coração guardado, cingido com a verdade. Desviará de nós a falsidade da boca. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. E não declines, ou seja, não vacile, não flutue, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Como salvos, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, nós precisamos cobrir o nosso coração com a justiça dos altos céus. Quando aceitamos a Cristo, Ele nos perdoa. Ele perdoa os nossos pecados, os pecados que nos separavam de Deus, conforme Paulo ensina aos Romanos 3:23, que todos nós pecamos e por isso estamos separados da glória de Deus. Esses pecados, quando depositados na cruz de Jesus, quando eu me arrependo dos meus pecados, reconheço que sou um pecador, olho para a cruz do Calvário e reconheço no sacrifício de Jesus, o sacrifício fiel e suficiente para me trazer perdão. Quando eu entrego os meus pecados a Jesus, a Bíblia chama isso de justificação. Porque quando eu deposito os meus pecados sobre Jesus, Jesus em contrapartida me dá da sua justiça. Eu lhe entrego os pecados e ele me entrega da sua justiça. Isso se chama justificação. Eu não sou justo por justiça própria, mas eu sou justo porque Cristo me justifica. E agora, como salvos e justificados, precisamos viver retamente, falando a verdade, como já vimos na primeira peça da couraça. E vivermos em justiça, que implica viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida santa e principalmente não sendo parcial nem conivente com o erro. Por isso eu não vou me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu preciso ser justo em minhas ponderações. Eu não posso ser parcial, porque 2 pesos e 2 medidas não agradam ao nosso Senhor. Se eu tivesse que pedir alguma coisa para Deus hoje, eu pediria: Senhor, me ajuda a me manter firme. Eu quero entrar em 2022 firme. Agora, para que eu esteja firme diante de Deus, eu preciso me revestir da armadura, para que eu esteja protegido contra as investidas do diabo. E eu não posso menosprezar nenhuma dessas peças dessa armadura. E a primeira peça se chama verdade. Deus me ajuda a adentrar 2022 com o propósito de jamais abrir mão da verdade. Mas, Senhor, me ajuda a jamais, a que eu venha abrir mão da justiça. Preciso andar em verdade e preciso andar em justiça. Em terceiro lugar, o versículo 15, lá do texto de Efésios 6, fala sobre a terceira parte da minha indumentária, da minha armadura, e que eu não posso abrir mão. Primeiro é a verdade, segundo é a justiça. E em terceiro, versículo 15 de Efésios 6 diz: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos tinham sandálias que protegiam seus pés. Essas sandálias impediam que eles escorregassem durante as batalhas, porque os calçados tinham solas e solas com pregos. Uma comparação que todo homem aí que joga futebol vai se lembrar da chuteira.
E lembra daquela chuteira com travas de aço, que no terreno ajuda você a se sustentar e a ficar firme. Então esses sapatos que os soldados calçavam nos seus pés e que lhes mantinha firmes, o apóstolo compara ao evangelho da paz. Nós precisamos cobrir nossas vidas com paz. Paz. E o que é esse evangelho da paz? É o evangelho que nos salva. E o primeiro grande princípio da reconciliação que o evangelho traz se refere a nós, em primeiro lugar, podermos ter paz com Deus. Olha o que diz em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, podemos ter paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro e o legítimo evangelho, ele proporciona ao homem paz, em primeiro lugar, com Deus. Nós dantes éramos inimigos de Deus. Estávamos fadados à separação eterna de Deus. Mas o evangelho nos reconcilia, primeiramente, com Deus. Paz com Deus. Mas nós precisamos nos calçar com o evangelho que não somente nos traz paz com Deus, mas nos traz para a gente paz interior. Paz com a gente mesmo. Quantas vezes o diabo vai querer usar da falta de paz para nos desestabilizar. Seja quando diz, olha, quem é você para que venha hoje dizer que é filho de Deus? Olha para você, você é um miserável. Olha o que você já fez no passado. Olha o teu estado. Você não merece a graça de Deus, você é imerecedor. E o diabo muitas vezes quer tirar a nossa paz com falsas acusações, ou querendo trazer à tona os nossos pecados do passado. Mas sabe que o verdadeiro evangelho é capaz de te reconciliar com Deus, mas te reconciliar consigo mesmo? Olha o que diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Sabe, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tem o potencial de perdoar os pecados do passado, do presente e até os pecados do futuro. O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem esse potencial de lhe imputar perdão para os seus pecados, que quando confessados, são apagados, são perdoados. Não deixe o diabo tirar a sua paz, não deixe o diabo te acusar do pecado que já foi lançado aos pés de Jesus, do pecado que já foi confessado. Em Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, esse alcança o quê? Misericórdia. É paz, paz consigo mesmo, paz com Deus. Esse é o evangelho que tem que calçar os nossos pés. Esse é o evangelho que faz parte dessa armadura, contra a qual o diabo não poderá nos acusar. Mas esse evangelho de paz não somente nos traz paz com Deus, paz com a gente mesmo, mas também possibilita a que tenhamos paz uns com os outros. Em Romanos 12, 17 e 18, diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quanto estiver em vós, ou seja, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Paz.
é o terceiro ingrediente da armadura, que pode nos manter firmes e inabaláveis diante das investidas do inimigo. Irmãos, não tem nada melhor para pedirmos a Deus do que pedirmos a Deus que nos conceda a graça de ficarmos firmes. E para ficarmos firmes, precisamos nos revestir da armadura de Deus. E isso começa em eu determinar que eu vou abominar e abandonar o engano, a falsidade e a mentira, e vou me revestir da verdade. Mas isso também implica a que eu determino que, com verdade em minha vida, eu também me proteja usando da justiça. E nada melhor do que calçar os meus pés com o Evangelho, porque o Evangelho proporciona paz. Paz com Deus, paz comigo e paz com o meu próximo. Mas a armadura ainda não está completa. Em quarto lugar, tem um escudo. E lá em Efésios 6, no versículo 16, nos diz qual é o escudo. Efésios 6,16 diz: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Escudo. E o escudo se chama fé. Para que uma flecha pudesse acertar a armadura do soldado, ela precisaria, em primeiro lugar, passar pelo escudo. Porque não somente o soldado estava com a sua armadura sustentada pelo cinturão, a couraça defendendo o seu peitoral e as sandálias lhe dando firmezas nos seus pés para não escorregar, mas diante dos dardos que vinham, das flechas e do ataque do inimigo, para que essa flecha atingisse ao soldado, ela precisaria passar pelo seu escudo. E com o escudo o soldado protegia-se. E a Bíblia diz que o que nos protege dos dardos inflamados do maligno é exatamente a nossa fé. Fé. Quais são os dardos que o inimigo muitas vezes pode estar querendo lançar sobre nossas vidas? E note que são dardos inflamados, são dardos quentes, são dardos que muitas vezes tinham o propósito de trazer danos, em poder não somente quando passasse pelos soldados e pelos escudos dos soldados, esses dardos inflamados, muitas vezes pegando sobre madeira, sobre palha, ou sobre, quem sabe, a proteção das tendas daqueles soldados, pudessem trazer fogo, incêndio, destruição. Sabe, o diabo ainda hoje lança dardos sobre nossas vidas. Eu poderia nomear alguns desses dardos como o medo, a incapacidade, a incredulidade, as dúvidas, as discórdias, as murmurações, as tentações. Esses são alguns dos dardos que o inimigo lança sobre nossas vidas e que só podem ser apagados mediante a nossa fé. E a fé implica uma atitude de completa confiança no Senhor Jesus e nas promessas da sua palavra. A Bíblia deixa bem claro para você e para mim que nós precisamos apagar todos esses dardos, não alguns desses dardos, mas todos esses dardos. O inimigo insiste em mandar discórdia, o inimigo insiste em mandar medo, o inimigo insiste em mandar incredulidade, o inimigo insiste em mandar fofoca, o inimigo insiste em mandar tentação, e todos esses dardos vão querer destruir nossas vidas, mas nós precisamos nos defender com a confiança plena nossa em Jesus e nas suas promessas. Deus é o nosso protetor, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso escudo. Abra sua Bíblia em Salmos,
Veja a esperança que o Salmo 115, 9 a 11 passa para nós. Salmos 115, 9 a 11. Salmos 115, 9 a 11. Israel, confia no Senhor. E a igreja diz o quê? Ele é o seu auxílio e o seu... Casa de Arão, confia no Senhor. E vocês repetem dizendo que Ele é o seu auxílio e o seu... Vós os que temeis ao Senhor. Quantos aqui temem ao Senhor? Diga amém. Vós que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. E repitam todos a uma só voz. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Aleluia. Deus é o nosso escudo. Você confia em Deus ou não? Confiamos nele ou não? Tememos a ele ou não? Ele é o nosso escudo. Precisamos da palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você só terá fé se você se apoiar na palavra de Deus. O irmão Douglas deu uma tremenda, uma bela notícia hoje para mim, não é, Douglas? Concluiu o quê, Douglas? A leitura da Bíblia em 2021, amém ou não? Lembra que no começo do ano eu lancei o desafio? E o Douglas falou, pastor, eu vou aceitar esse desafio e eu quero ler a palavra de Gênesis Apocalipse. E cumpriu o desafio, louvado seja Deus. Sabe que a fé vem pelo... Quem mais? Opa, está em Provérbios, vai chegar lá, irmã. Vamos que vamos, é isso mesmo. Quantos mais colocaram o propósito de ler a palavra? Tinha lá o plano para 1 ano, tinha um plano para 2 anos. E é isso aí, minha irmã Joselita. Irmã Ruth, continue firme. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo... E o ouvir? Essa fé só vem pelo conhecimento dessa palavra. Precisamos, primeiro, ter o nosso tempo de comunhão com essa palavra, se quisermos fortalecer a nossa fé. Mas precisamos também valorizar a comunhão com os irmãos. E assim fortaleceremos a nossa fé. Cada vez que estamos aqui juntos, nós estamos fortalecendo a nossa fé. Sabe o que talvez tenha lhe faltado? Na sua indumentária e na sua armadura? A fé. E sem o escudo você fica de peito aberto para as investidas dos dardos inflamados do inimigo. É aí que vem a incredulidade, é aí que vem as decepções, é aí que vem a mentira, é aí que vem muitas vezes, sabe, a falta de fé de que o Senhor vai de fato cumprir com a sua palavra. Então, fortaleça-se e fortaleça-se nessa palavra. Chegamos ao 5º componente, ingrediente da nossa armadura, que se chama o capacete da salvação. Olha o que está no versículo 17 do capítulo 6 de Efésios. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. De nada adianta toda essa armadura se minha cabeça não estiver protegida. Loucura, irmãos, ir para a guerra sem proteção para a cabeça. Como é loucura nós irmos com uma moto em alta velocidade, sem o capacete nos protegendo a cabeça. Ir para a guerra com a cabeça desprotegida é suicídio. O alvo de Satanás, além do nosso coração, também é a nossa mente. A nossa mente. O inimigo quer nos fazer duvidar das promessas de Deus, e principalmente das promessas relativas e concernentes à nossa salvação, como, por exemplo, a segurança de salvação que nós temos em Jesus Cristo.
Precisamos ter a mente segura da nossa própria salvação. Isso é fundamental na batalha espiritual. Não podemos duvidar da nossa salvação, não podemos duvidar realmente da segurança de que quando Cristo entra em nossas vidas, daqui Ele nunca sairá e nunca nos abandonará. A que nós possamos afirmar como o apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo. Em 2 Timóteo 1,12, o apóstolo Paulo diz: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito, e guardar o meu depósito até aquele dia. Tens tu fé de que está seguro nas mãos do Senhor? Amém ou não? Tens tu fé de que um dia, quando te entregastes a Jesus, estás firme nas mãos dele? Porque o diabo vai querer tirar de nós essa segurança. Por isso quer nos ferir na cabeça, no intelecto, na racionalidade, na certeza e convicção de que nós temos por essa palavra, de que uma vez salvos e remidos por Jesus, seguro estamos em suas mãos. Em João 5,24 está escrito: na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, jamais entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Em João 6,37 está escrito que todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Em João 10:27-29 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, elas me seguem, e jamais alguém as arrebatará das mãos do meu Pai, porque meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos, porque eu e o Pai somos um. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a nossa salvação não está em nossas mãos, mas a nossa salvação está nas mãos de Deus. Vista o capacete da salvação, proteja a sua mente contra essas investidas do inimigo, em querer te tirar dessa segurança e dessa certeza. E por último, chegamos na sexta parte da armadura. É a primeira grande parte agora, é a grande arma de ataque. Ataque. Até agora nós vimos proteção. E como vimos proteção? O cinturão da verdade. Vimos a couraça da justiça. As sandálias do evangelho da paz. O escudo da fé. E vimos o capacete da salvação. E agora no versículo 17 nos diz a primeira grande arma de ataque. Em Efésios 6,17 está escrito: tomai também o capacete da salvação, mas tomai também a espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois de colocada toda a armadura, estamos prontos para pregar nossa espada e irmos para a batalha. A espada é uma dupla arma, com ela eu ataco, com ela eu me defendo. Nossa batalha será vencida com a palavra de Deus, sendo o centro das nossas convicções, sendo o centro dos nossos argumentos, sendo o centro dos nossos pensamentos. Em Salmo 119:11 diz: eu escondi a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. A espada, meus amados irmãos, é usada nos momentos de lutas. A palavra de Deus é fonte de poder. A palavra de Deus é fonte de autoridade. A palavra de Deus é fonte de alegria. A palavra de Deus é fonte de conforto. A palavra de Deus é fonte de salvação, de restauração, de fé, de segurança, de vitória.
São as promessas e tudo que aqui está nessa palavra que pode nos fazer vencer o inimigo. Cada vez que Satanás investiu contra Jesus Cristo, lá no monte da tentação, Jesus Cristo lhe respondeu usando a palavra. Não são as ideologias desse mundo, mas é essa palavra. Com a palavra de Deus estaremos preparados para lutar contra o nosso inimigo. Tenha confiança, meu amado irmão, no valor dessa palavra. Esteja sempre faminto e cheio de desejo por essa palavra. Se não tem gastado tempo com essa palavra, coloque uma determinação. Ó Deus, não entrarei em 2022 sem não dedicar todos os dias da minha vida tempo nessa palavra. Já leu a Bíblia todinha esse ano? Né, Douglas? Começa a ler tudo de novo. Tenho certeza que a palavra vai se renovar a cada dia. Eu concluo dizendo que nesse último domingo do ano, eu não poderia rogar a Deus nada diferente ou outra coisa senão: Senhor, me mantenha firme. Eu quero desafiar a igreja aqui: fiquem firmes. Fiquem firmes. Nesse texto que nós lemos de Efésios 6, de 10 a 18, por 3 vezes Paulo desafia os efésios a ficarem firmes, porque Deus não tem prazer de fracos, Deus não tem prazer de frouxos. Fica firme, meu irmão. Agora, sabe como Paulo termina e coroa todo esse texto e toda essa armadura? Com o versículo 18 dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é o que fecha toda a nossa armadura. Firmes na verdade, firmes na justiça, firmes na paz, firmes na fé, firmes na salvação, firmes na palavra. Mas, ó Senhor, nos ajuda a nos mantermos firmes também na oração. Vista, meu amado irmão, toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. E você estará firme para enfrentar o inimigo em suas duras e hostis investidas. Baixa a sua cabeça, fecha seus olhos, eu quero orar por você. Eu reconheço, meus amados irmãos, que em algumas ocasiões neste ano de 2021, talvez um pouco da minha armadura tenha se gastado. Um pouco da minha armadura talvez não estivesse tão bem posicionada e encaixada. Eu não sei qual foi a peça da armadura que você mais negligenciou neste ano. Será que foi a verdade? Será que foi a justiça? Será que você negligenciou um pouco da paz que o Senhor te dá? Será que talvez você relutou e fraquejou no escudo da fé? Talvez você possa ter, quem sabe, fraquejado e até duvidado da tua salvação. Porque quem sabe o capacete não estava bem ajustado na sua cabeça. Hoje eu te conclamo a levantar bem alto a espada da palavra de Deus. E a orar, e vigiar, e rogar e suplicar
como Paulo diz, com toda oração e súplica, a que você possa enfrentar as investidas do inimigo, revestido de toda a armadura de Deus. Não negligencie, é toda a armadura. É toda. O bom soldado só vencerá as batalhas se revestir de toda a armadura de Deus. Eu louvo a Deus porque até aqui chegamos. Apesar das investidas do inimigo, apesar dos dardos inflamados, aqui estamos. Até aqui nos ajudou o Senhor. A cada manhã, a cada dia que Ele nos proporcionou, nós tivemos a oportunidade de vivenciar a sua graça e a sua misericórdia. Você tem razões para agradecer a Deus? Chegastes vivo até aqui? Coloca um propósito. Ó Pai, eu vou permanecer firme. Me ajuda a ficar firme. Eu continuarei firme. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fique em fé, fique em pé.